Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos então para nosso segundo dia de semana homeopática aqui na página do Lições. Bem, então, ontem, hoje então o assunto, basicamente ele vai se concentrar nos testemunhos. O que é isso, né? Eu quero comentar um pouco com vocês a importância, o quão é necessário para a homeopatia, principalmente para a prática homeopática, que haja tratamentos, que haja testemunhos bem-sucedidos. O que é isso? Que haja resultados na prática. Tá? Isso é essencial para a homeopatia. A homeopatia ela vive, desde quando ela se iniciou, ela vive dos testemunhos, ela vive de algo que é mostrado na prática, na realidade. Tá? Além de falar sobre esse assunto hoje, a gente também eu também convidei algumas pessoas para virem dar os seus testemunhos aqui para a gente. Tá? Então eu convidei algumas pessoas para elas virem contar para a gente aqui a sua história com a homeopatia, a sua história com o tratamento homeopático, a cura das suas doenças com o tratamento homeopático, tá certo? Então hoje o tema é esse, a gente vai conversar inicialmente primeiro sobre esse ponto, sobre essa questão específica que envolve grandemente a homeopatia, e depois no final a gente vai ter um testemunho de uma colega que vai contar pra gente como que foi, como é que foi a sua descoberta da homeopatia e consequente cura dos seus problemas de saúde com a homeopatia, tá bem? Então, inicialmente, pessoal, eu quero comentar com vocês sobre a necessidade e a importância desse trabalho. O que é esse trabalho? Basicamente, é um trabalho que começa com os homeopatas que precisam, a cada vez mais, aplicar um bom, verdadeiro e correto tratamento homeopático para que isso gere testemunhos, para que isso gere resultados. Então, os resultados práticos, reais, são eles o que sustentam a homeopatia até hoje. Então, a homeopatia ela só conseguiu realmente sobreviver ao tempo e aos críticos e aos ataques que ela já sofre desde o seu início, exatamente por conta do resultado. Então, quando a gente fala assim, muitas pessoas vêm e falam assim, a homeopatia é apaixonante, é uma prática maravilhosa, apaixonante. Sim, tem tudo isso. A homeopatia tem tudo disso. Só que, mais do que isso, a homeopatia ela dá resultado. A homeopatia ela é melhor. A homeopatia ela dá muito mais resultado e ela cura doenças. Então, a homeopatia é apaixonante? Claro, ela é linda, ela é maravilhosa e não sei mais o que e tal. Beleza. Mas o que sustenta a homeopatia são os seus resultados, são os seus testemunhos. É o que a clínica mostra pra gente. É o resultado real, prático, verdadeiro e a mudança real e verdadeira na vida das pessoas. Isso é o que sustenta a homeopatia e é isso que vai sustentá-la para daqui 100, 500 anos. Tá? Então, é muito importante que nós, como homeopatas ou como pessoas comuns, saibamos que a prática, a realidade é algo de extrema importância para a terapêutica homeopática. É algo de extrema necessidade, que a gente tem que levar muito a sério. Ou seja, aquilo que acontece na vida das pessoas através do tratamento homeopático, é isso que a gente tem que se firmar. É isso que a gente tem que pegar e expandir, mostrar para as pessoas e contar, e fazer com que as pessoas possam ver. Então é exatamente por isso que a gente aqui no Lições separamos 2 dias nessa nossa semana homeopática para que algumas pessoas que se interessarem pudessem vir aqui contar suas histórias com homeopatia, contar as suas mudanças de vida, a cura das suas doenças com homeopatia. Então, isso é de extrema importância. É fazer com que outras pessoas conheçam na prática, na realidade, o que de fato a homeopatia pode alcançar.
o que de fato o tratamento homeopático pode fazer com a vida das outras pessoas. Pode realmente curar as doenças? Isso é real? Isso é verdadeiro? Bom, como é que eu confiro isso? Como é que eu sei disso? Então os testemunhos eles estão aí para isso, né? Até que vocês podem observar que eu coloquei no título aqui em cima da live o testemunho da clínica, né? O testemunho da clínica é um nome de um livro do Dr. Nash, tá? E.B. Nash, um eminente homeopata, um homeopata clássico, né? Um homeopata já aí dos primórdios da homeopatia. Então o Nash, ele traz pra gente, ele preparou, ele fez um compêndio, né? Ele fez um compilado de casos e montou um livro fazendo tudo com isso, onde ele conta pra gente então mais de 100 casos homeopáticos comentados, né? Então, para quem não conhece, o livro é esse aqui, tá? Testemunho da Clínica, um livro muito bacana, onde ele reúne então uma série de casos onde ele vai até mesmo ensinando um pouco de matéria médica em cima de cada medicamento, em cima de cada caso. Mas por que principalmente ele cria esse material? Para que a gente possa realmente enxergar esse testemunho, para que a gente realmente possa enxergar e ter documentado uma série de casos onde a homeopatia realmente trabalhou, fez um trabalho importante, não só de tratamento das doenças, mas de cura das doenças também. Então esse livro, eu coloquei o tema da live de hoje, né, com o título desse livro, porque é um livro que marca isso, porque é um livro que mostra que realmente a importância de que a gente coloque para fora isso, para que a gente mostre para as pessoas o que a homeopatia pode fazer na prática, é de grande importância, tá bom? Então, para quem desejar, esse livro é facilmente encontrado aí nas lojas, principalmente acho que na editora Organon tem também para comprar. É um livro muito interessante. E uma coisa importante de se citar também aqui para vocês é que desde a época de Hahnemann, pessoal, desde a época do fundador da homeopatia, que a homeopatia sofre críticas pesadíssimas e ataques pesadíssimos também. Contudo, existe uma passagem, e eu não vou não vou me lembrar exatamente ao que se refere, quem é que fala isso, né? Mas, se eu não me engano, era um professor da academia, um professor de medicina de uma das faculdades da época lá de Hahnemann, e eu preciso rever essa informação, mas naquela época de Hahnemann, a homeopatia já passava por muitos ataques, já passava por muitos problemas. E então, eu acho que esse professor ou uma associação lá da época, não sei se de Paris ou da Alemanha, alguma coisa assim, eles comentam algo muito importante. Eles falam, olha, a homeopatia, pelo que a gente está vendo, ou ela é algo muito grandioso, né, que vai ser forjada pelo tempo, ou ela é algo que em breve desaparecerá. Ou seja, a homeopatia ela realmente é tão boa quanto parece, que ela vai se sustentar por si mesma pelo resto dos anos afins. Ou então, ao contrário, logo ela tenderá a desaparecer. E isso, pessoal, é uma visão que a gente precisa ter com tudo. Ou seja, uma empresa, uma instituição, qualquer coisa que realmente esteja assentado na verdade, esteja assentado naquilo que é perene, esteja assentado naquilo que não se esvai facilmente, naquilo que toca a verdade, esse algo ele vai permanecer, esse algo ele vai ter um caminho, esse algo ele vai se manter firme por quantos anos e mediante tantos ataques quantos foram, tá? Isso é de extrema importância que a gente saiba.
Nessa época, essa pessoa falou isso, né, da homeopatia, e ele tinha razão. Ou seja, a homeopatia, ou então, daqui a poucos anos, ela vai deixar de existir, ela vai minguar e vai desaparecer, ou então, se ela estiver correta, se os tratamentos derem resultados, ela sozinha, mesmo com os ataques, mesmo com as perseguições, ela por si mesma vai avançar e vai durar. Ela vai durar no tempo. Ela vai ser forjada no tempo. Então, isso é de extrema importância porque foi exatamente isso que aconteceu. Até hoje a gente percebe um caminho extremamente tortuoso, extremamente complicado para o lado da homeopatia, de ataques, de críticas, de perseguições. Contudo, que mesmo assim, a cada dia a fortalece. Ou seja, uma terapêutica que passa pelo que a homeopatia já passou, que passa por essa, digamos que esse batismo de fogo, né, de anos e anos e anos e anos que a homeopatia já passou, ela é muito sustentável, ela é muito forte e ela é muito assentada na verdade. Porque se assim não fosse, ela logo se esvaiaria, ela logo teria acabado, ela logo teria desaparecido do mapa da história da humanidade. Só que a homeopatia não aconteceu isso. Com o passar dos anos, ela somente cresceu. E claro, em épocas específicas, ela diminuiu, ela quase foi extinta em certos lugares, em locais diferentes, mas, no geral, a homeopatia ela ainda vive, ela ainda se sustenta, e em certos países ela cresce de modo exponencial e até absurdo. Então, o que sustenta tudo isso? O que sustenta tudo isso é a verdade. A homeopatia ela está assentada nas coisas verdadeiras, ela está assentada naquilo que é perene, ela está assentada nos resultados verdadeiros, ela está assentada numa mudança real da vida das pessoas. É por isso que ela se mantém firme, é por isso que ela sustenta e aguenta todas as críticas, as perseguições, porque ela está assentada nas leis verdadeiras do ser humano, nas leis de cura, nas leis de tratamento. É porque ela está assentada nisso que ela se mantém firme. É porque ela gera esses resultados, verdadeiros resultados de cura, verdadeiros resultados de tratamento. É porque ela gera isso que ela continua firme no caminho, que ela continua ainda em pé e vigorosa. Então, isso tudo é principalmente, a homeopatia ela é sustentada principalmente pela clínica, pelo que existe na realidade, pela verdade, pela realidade dos casos homeopáticos. Então, não só os milhões ou então até bilhões de casos documentados, não só esses, mas os casos que a gente vê todos os dias no presente momento. A homeopatia ela é sustentada pela verdade, pelo aquilo que a gente consegue assistir com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos ouvidos, tá? Que são os nossos pacientes, que são as pessoas que utilizam remédios homeopáticos, que são os casos, os relatos de casos de grandes homeopatas. E é por isso que a homeopatia aguenta, é por isso que a homeopatia se sustenta e é provada pelo tempo. Por quê? Porque ela dá resultado. Se ela não desse resultado, se ela não curasse as pessoas, se ela não gerasse um bem, uma mudança de vida nas pessoas, aliás, uma grande mudança de vida nas pessoas, ela não estaria aqui hoje. A homeopatia não existiria se não fosse isso. Se a gente olha para a história da homeopatia, até mesmo para a história da homeopatia no Brasil, a gente pode ver que grandes homeopatas que fizeram bens, tudo se deu exatamente pelo fato de que esses grandes homeopatas, muitas vezes eles nunca pensaram em ser homeopatas. Muitas vezes muitos deles nunca sequer pensaram em ir para a área médica ou para a área de saúde. Contudo, por conta de uma mudança, por conta de um tratamento que salvou a vida dele, ou salvou a vida de um familiar, ou salvou a vida de um amigo,
ou um tratamento que mudou completamente o modo de vida, a saúde que ele tinha. Por conta disso, esses homeopatas devotaram toda a sua vida em expandir e em firmar a homeopatia no mundo. Tá? Esse é o caso, por exemplo, do Benoit Moore, que é um dos homeopatas, que é o homeopata que trouxe a homeopatia para o Brasil, que deu o pontapé inicial para a homeopatia ser esparramada aqui pelo Brasil, pelo nosso país. Não só no Brasil, mas em vários outros países, não só aqui da América Latina, mas da Europa, África também. Então, ele é um caso, por quê? Porque ele foi curado de uma tuberculose gravíssima pelo próprio Dr. Hahnemann, né? Então ele foi curado e ele teve a sua vida mudada pelo tratamento homeopático. E isso fez com que ele se decidisse em, olha, eu preciso espalhar isso aqui, eu preciso fazer com que outras pessoas conheçam essa terapêutica e eu preciso aplicá-la nos outros. Então, o que de fato move a homeopatia, pessoal, o que de fato move as coisas é exatamente isso. É exatamente esse ponto que, olha, na realidade a coisa funciona e funciona muito bem e muda muito a vida das pessoas, tá certo? Isso é essencial para todo homeopata que realmente entenda o caminho da homeopatia e realmente entenda o que é que a sustenta hoje em dia, tá? Então, pessoal, eu quero convidar aqui então a nossa colega, que vai vir dar um testemunho aqui pra gente, que vai vir contar um pouco a sua história aqui nessa live de hoje, um pouco da sua história com a homeopatia, com tratamento homeopático, tá bom? Só antes disso, a Patrícia comentou aqui, né? Estou fazendo tratamento com homeopatia há uns 40 dias. Ainda não senti melhoras, os sintomas que sinto. Isso é normal? Aí que tá, Patrícia. Sim, isso pode acontecer por dois motivos. Ou o remédio, alguns medicamentos homeopáticos, eles tardam mesmo a surtirem algum efeito, tá? Ou então o remédio não está adequado a você, tá? Isso é um tipo de coisa que pode acontecer, na verdade acontece com muita frequência, e que tão logo o profissional que te receitou esse medicamento precisa trocá-lo, precisa acertar a potência e acertar várias questões que talvez estejam empacando, né, fazendo o processo de melhora não avançar, tá bom? Mas isso é normal do ponto de vista de que sim, pode acontecer erros do medicamento e também pode acontecer do medicamento ser demorado para agir, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Isso varia muito de caso para caso, de medicamento para medicamento também, tá bom? Então eu vou convidar aqui a nossa colega que vai vir a Renata. Já mandei para ela o convite. Ai, peraí que a câmera virou. Prontinho. Agora sim. Boa Tudo noite. bom? Boa noite, Leonardo. Tudo bem. Que prazer. É muito bom tê-la aqui conosco, tá? Eu Igualmente, o prazer é meu. já agradeço muito de antemão, porque, como eu estava falando aqui, é isso que sustenta a homeopatia, é a gente conhecer os casos reais, é conhecer as histórias, é ver na prática o trabalho que ela pode fazer na vida das pessoas. Então eu queria que eu ia pedir para você então se apresentar, né, contar um pouco de você, da sua história, e depois então contar, né, como é que foi, contar tudo, do jeito que você achar melhor, sobre o tratamento homeopático, como que aconteceu, o que aconteceu, por que você buscou isso, por que você foi atrás da homeopatia. Fica à vontade.
Primeiro, gratidão pela oportunidade que eu falo que eu tenho como missão de vida levar isso. A homeopatia cura, sim, né? Eu sou naturopata, eu sou pós-graduada em homeopatia também, faço atendimentos e eu já vou iniciar a minha história aqui, porque ela é um pouco longa, mas em 2000, no ano de 2000, foi o ano decisivo, né, que eu conheci a homeopatia. Só que eu era uma criança doente. Eu nasci doente. Tanto que eu vi que tem médicos aqui, né? E eles, sabe, lógico, eles vão colocar aí, eu tinha mutação no fator genético de Leiden, eu tinha disritmia, isso de criança, né? Já era um ser doente. Aos 18 anos de idade, eu tive a primeira trombose. Ao todo, até o ano de 2000, foram 12 tromboses. Com 18 anos também, aí eu já me tornei hipertensa. E, resumindo, né, para não estender muito, dos meus 18 anos até os meus 30 anos, que foi no ano de 2000, eu já tinha tido, eu tinha uma úlcera gigantesca na perna, uma úlcera aberta. Eu tive 12 tromboses, eu tive pré-infarto, pré-derrame, eu era hipertensa, eu tive embolia, eu tinha ansiedade que virou depressão e eu era dependente completamente de remédios psiquiátricos. Então, eu cheguei a um ponto que foi em agosto de 2000, apaguei. Aí cheguei a um estágio que eu não lembro da minha vida de agosto a janeiro, porque me internaram e, pelo que os meus pais contavam, familiares contavam, né? O meu caso foi dado assim, não tem jeito mais, tentaram de tudo, era bomba ligada para o sangue circular, o sangue não circulava, ameaça de perder perna e tudo mais. Então, resumindo, quando foi no Réveillon, no dia 31 de dezembro de 2000, o meu pai perguntou aos médicos se eu poderia passar pelo menos o Réveillon em casa. E eles falaram que iriam deixar eu passar, mas eram 36 comprimidos, remédios ao dia que eu tomava e eu não lembro de nada, eu era um zumbi. E que depois, no dia 2, ele voltaria comigo para o hospital. Aí o meu pai fez uma pergunta, a pergunta salvadora, né? Doutor, quando a minha filha vai ficar boa? Aí ele chamou meu pai e falou, infelizmente ela não tem jeito mais. Nós vamos ter que mantê-la no hospital até quando der. Porque ela nunca mais será uma pessoa normal. E aí, né, nesse dia, é porque eu lembrei aqui do fato da oração do meu pai e tal. Mas resumindo, uma amiga da minha mãe que estava em Porto Seguro falou que lembrou e ligou perguntando por que eles não aproveitavam que ele estava em casa e me levavam no homeopata que ela conhecia. E o meu pai deu um jeito dessa homeopata me atender no dia 2 de manhã de janeiro de 2001. Ela me atendeu e o meu pai tomou a decisão de não voltar comigo para o hospital. Aí os médicos foram contra, você vai ter que assinar termo de responsabilidade, você está levando ela para tomar água, ela vai morrer, ela não vai resistir, eu não dou um mês de vida para ela. Resumindo, aquela história que a gente conhece muito, né? Aquela resistência à homeopatia. Só que a resposta do meu pai foi a seguinte: se ela morrer lá, eu vou ter o conforto que eu tentei. E se ela morrer aqui, eu vou me culpar a vida inteira por não ter tentado mais nada. Então, resumindo, eu começo a lembrar da minha vida, eu comecei a dar conta né, das situações em janeiro de 2000, já em janeiro de 2001. Já estou fazendo uso das homeopatias, já. Aí, quando foi início de março, eu fiz uma coisa assim que
ninguém aceitava, porque Peraí que a sua voz não tá saindo. O seu som não tá saindo. Tá, voltou? Aí, voltou. Tá. Isso aí já foi um feito histórico, né? Eu passar no vestibular, eu já tinha uma vida que eu já cuidava dos meus filhos, da minha casa, eu já estava voltando às minhas atividades e era considerado impossível. E o meu progresso cada dia foi maior, né? Todos os sintomas desaparecendo. Foram 6 anos que eu tratei, fazendo um resumo, foram 6 anos que eu tratei com essa homeopata. 2 anos após eu ter saído do hospital, eu moro numa cidade próxima de Belo Horizonte, o médico ficou sabendo que eu estava trabalhando, estudando em Viva, e ele fez um desafio de fazer alguns exames. E os meus exames já teve um progresso assim absurdo que ele mesmo falou, não consigo explicar isso. Uhum. Aí com 6 anos que eu estava tratando, eu já tinha uma vida assim, dos 36 remédios comprimidos, eu acho que eu tomava uns 6, 8 por dia. Mas ainda tomava algum. E aí eu tive alta. Só que eu me sentia tão bem naquela época, que foi 2006, que foi minha primeira formação, que eu falei, eu quero me tornar uma homeopata e levar isso para as pessoas. Só que eu sou aquela pessoa, eu não consigo aceitar, não tem mais jeito, eu não consigo ouvir essa palavra. Eu só acredito depois que Sim. não tem mais jeito, depois que eu tentar bastante, Sim. né? E eu fui a minha primeira paciente, porque eu comecei a minha formação e eu acreditava. Porque eu falava, gente, eu tive um professor, que ele é meu mestre até hoje, ele está com 90 anos e ainda dá aula. Uhum. E se ele falava que cura, eu falava, eu quero ser curada pela homeopatia. E é como você falou aí, né, na hora que a pessoa perguntou, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, tem o ajuste de dinamização e tudo mais, porque eu fui fazendo isso. Eu fui buscando, eu fui aprendendo. E cada dia mais sentindo a melhora. E resumindo, né? Hoje eu tenho 52 anos e eu falava que fui criticada demais, porque eu tenho muitos médicos na família, amigo, médico, não acreditam. E eu falava, eu não vou chegar aos 50 anos com caixinha de remédio. E hoje eu tenho 52 anos, eu não tomo nenhum alopático. Já foram feitos vários e vários exames, porque uma mutação genética não existe cura para isso. Uhum. Existe. Eu estou aqui provando que existe. Sim. E mais uma vez, né, em 2019, a homeopatia mostrou a sua eficiência. E como eu acredito que nada na vida é por acaso, no dia 19 de maio de 2019, que foi um domingo, quando eu acordei, que eu abri o olho, eu não enxergava quase nada. E eu achei assim, ai, eu dormi com o braço em cima do olho, alguma coisa assim. Uhum. Fui lá, fiz meu yoga e tal, só que continuou embaçado. E a minha nora, que ela está formando medicina, ela é da área de saúde já é enfermeira formada, eu liguei para ela e falei, Ana, eu tampei um olho, de um eu não enxergo nada, do outro tá muito pouquinho. Aí fomos para um hospital, porque eu falo que não é necessário briga. Em casos agudos, de emergência, a gente precisa do socorro médico, sim, mas nada impede que associe a homeopatia, Uhum. né? Sim. E aí o que que aconteceu? Ela quis que eu fosse para o hospital escola da universidade que ela estava estudando, e veio a referência em oftalmologia. E veio e anestesiou meu olho, e fazia uns negócios, passava uma raspagem lá e tal, tal, tal. Até que quando 2 horas da tarde, eles falaram, infelizmente, seu caso não tem volta, você tá cego. Eu Nossa. falei, tem volta sim. E eles falaram, não tem, e a mulher ficou até meio irritada comigo, meu filho nervoso. Eu falei, calma que tem.
E aí eu pedi ajuda para eles lá dentro, vai ficar internado. Aí eu pedi ajuda, aí a minha nora, por ser da área de saúde, passou meu histórico. Porque ela estava que ela tinha melhorado e ela tinha mutação genética, ela tinha isso, ela tinha aquilo, todo o meu histórico passado, ela contou para os médicos e aí começou a investigação. Então nós vamos ver o que que causou isso. Só que eu pedi para eles, né? Fui lá, fiz uma repertorização, pedi para eles anotar e falei, traz para mim essa homeopatia, traz aquela outra, que tem jeito. Lá, na hora também, eu apliquei EFT para ajudar a homeopatia a chegar. Resumindo, começaram a fazer exames. Eu não tinha nada. Todos os meus exames normais, a pressão normal, sangue, me viraram de cabeça para baixo, do avesso, ressonância, tomografia, tudo normal. Vamos fazer o fator de Leiden, a mutação genética, normal. Tanto que eu fiquei 2 semanas no hospital, sendo virada de cabeça pro avesso, e os exames dando todos normais, eles não me deram assim, um comprimido. E no quarto dia, que eu estava tomando, pedi para eles levarem a homeopatia para dentro do hospital. No quarto dia, quando eu amanheci, eu falei, gente, eu tô vendo, tem manchas, muitas manchas. Aí a médica veio, não tem jeito, você tá falando isso que você quer ir embora, que você não quer fazer todos os exames. Não tem jeito, não tem, porque o seu caso, aí tem um nome da doença, né? A sua doença foi essa, sim. Falou o nome lá da doença e ela só pode ser revertida nas primeiras 5 horas e a sua passou das 5 horas, que você deve ter perdido a visão de madrugada. Não tem jeito. Eu falei, eu estou enxergando. Aí ela não tá, aí veio os alunos, aí uma aluna virou para ela e falou, que tal se a gente fizer um teste? Aí ela pegou um celularzinho com uns números grandes, muito coloridos em volta, e começou. A única coisa, a minha visão, ela não estava total. Esse olho estava do lado de cá, o outro. Aí eu pedia e eu comecei, 6. Aí ela passava, 2, 5. Aí a menina, tá enxergando. Então, resumindo, quando eu saí, daí 2 semanas, todos os... Eu falei, por que que aconteceu isso? Uma, que eles presenciaram o efeito da homeopatia dentro de um hospital. 2, né? Mais uma vez, ficou comprovado que eu estou curada, porque eu saí com uma pasta de exames de célula, exame que eu nunca tinha ouvido falar. Tudo normal. Tudo normal. E aí, na época, eu saí com uma mancha no olho, né? Aí falaram, essa aí não vai sair, não. Eu falei, vai, ela vai sair sim. E ela saiu. Demorou um ano e pouquinho. Então, assim, esses são meus testemunhos. E eu tenho, como você falou, né? A gente que está na clínica, a gente tem testemunhos, assim, que são inacreditáveis, né? Também, até de casos de câncer. Sim. Eu tenho atendimento que hoje já viraram a pessoa do avesso e continuam virando ela há 2 anos e ela não tem mais nada. Sim. Essa é a maravilha da homeopatia, né? Maravilha. E por isso eu me tornei uma pesquisadora e uma estudiosa da homeopatia e também uma homeopata. Nossa, que maravilha. Muito bom, olha, muito, muito bom mesmo conhecer sua história. E assim, não tem nem o que falar, porque é o que acontece em todos os casos. Assim, é sempre a mesma conversa, né? Ah, não, olha, isso daí é X doença, né? Nome tal, e aí a gente sabe que essa doença não tem cura e você acha? Assim, é uma estupidez absurda, né? Não, ela só pode ser curada se revertir nas 5 primeiras horas, sabe? Foi Essa... Como ela é uma professora muito renomada a nível nacional, ela abandonou o meu caso.
Que ela falou que que eu falava que eu estava melhor e que eu ia melhorar, e ela falou que eu estava afrontando ela, É. né? Não, Aí ela imagina. abandonou, foi o meu caso. Não, e fora outra grande coisa, né? Que antes de eu tratar com a homeopatia, eu pesava 135 quilos. Nossa. Quando eu comecei a ficar muito doente, eu estou até procurando uma foto aqui, que eu postei essa foto esses dias para eu mostrar a vocês a minha aparência de quando eu comecei a usar. E eu pesava 130 quilos, eu já tinha feito todos os tipos de dieta, de tudo. Aham. E depois que eu emagreci, acabou. Naturalmente, sem dieta, sem passar fome, sem aquela briga com balança. Foi o meu organismo respondendo à minha harmonização, ao meu equilíbrio. Aham. Teve esse benefício também. Pois é. É. Não, é assim, realmente chega ao ponto de ser. É engraçado, né? Porque nem essa médica aí, ela praticamente falou, não, eu vou ter que esconder isso aqui porque não faz sentido e tal. Então, é muito triste inicialmente ver esse tipo de coisa, porque ela, principalmente como médica, ela tinha o dever de buscar aquilo que fosse melhor, não só para você, que era paciente dela, mas para todos os pacientes que viriam a ser dela, né? Então, isso é uma coisa muito séria que a gente esquece, às vezes, de falar, os profissionais de saúde, que, olha, é seu dever buscar aquilo que for melhor para os seus pacientes. Então, assim, não é aquilo que for, não é aquilo que dentro do meu conhecimento é melhor, mas é aquilo que muitas vezes talvez você não conheça, que você nunca tenha tido contato. Então, é por isso que você tem que procurar, por isso que você tem que buscar ou outros métodos, outras práticas e tudo mais. Então, isso foi um caso para mostrar para a gente que realmente a mudança, né, ela tem que também vir de nós. Ou seja, olha, os casos estão aí, as coisas estão aí para a gente ver. Basta a gente querer. É porque dá trabalho, é porque tem que seguir um caminho diferente daquele caminho que já todo mundo segue, que todo mundo acha normal. Mas existem caminhos melhores e que dão muito mais resultado, né? A gente está cansado aqui, como, né, a gente é homeopata, a gente está cansado de ver isso o tempo todo, né? Eu já tratei até um paciente meu que vai contar o caso na quinta-feira. Um problema assim que foi relativamente muito simples para ser tratado com homeopatia. Muito, muito simples. Eu praticamente nem tive trabalho. Só que ele já tinha gasto horrores e passado anos e anos a fio tratando aquele problema que nenhum outro profissional, nenhum outro médico da medicina convencional, nenhum outro remédio havia nem sequer aliviado o problema. Então, gasto horrores, tempo e dinheiro. E mesmo assim, com pequenas doses de uma aguinha, o problema simplesmente desapareceu. Ou seja, ainda mais no seu caso, é mais alarmante por ser um problema muito grave, por ser até um problema que colocaram como uma mutação genética. Ou seja, não, isso aqui realmente não tem jeito, porque a coisa é assim, tal, 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 tal. Então, para a gente ver a obtusidade desses profissionais, o quanto que a cabeça parece que é cheia de cantos, né? Uma coisa que parece que não foi feito para pensar, parece que foi feito para replicar informações. E é isso que acontece, né? É muito triste isso. Eu entendo isso porque essa minha história eu faço de tudo, eu sempre estou divulgando, né? Eu também dou aula de homeopatia, eu estou divulgando nas redes sociais. E eu já fui tirada, assim, eu trabalhei na rede pública aqui um bom tempo, Uhum. e eu já fui tirada de eventos para calarem o meu testemunho. Porque eles veem, né?
Infelizmente, todos nós somos humanos. E assim como existem todos os profissionais, eu sempre brinco, né? Que existe a Lavete Arne e a Brastemp, na área médica também existe. É aqueles que querem, que não acreditam, não querem pesquisar, não querem ter trabalho e só querem calar, porque vê como afronta, né? Mas também existem aqueles, e eu falo que eu busco esses aliados, que existem aqueles que são aliados, né? Que igual o caso dessa mulher que eu citei, que foi um caso muito rápido. Eu atendo casos de câncer há 5 anos e foram centenas de casos de câncer e dessas centenas só 2 não curaram. Todos os outros com ótimos resultados. E o dessa mulher foi muito marcante porque ela estava com um tumor de 300 gramas no abdômen que já tinha envolvido órgãos, ovário, começou com ovário, ela tinha metástase, né, tudo mais. E foi dado, foi encerrado. Como foi descoberto já num caso, num grau muito avançado, no estágio, ela estava no estágio 4, falaram com ela que não tinham mais como. E ela ficou sabendo, né, de mim como homeopata, ainda mais aqui, que nesse atendimento público, bem dizer, eu atendia só câncer e depressão. Então, a resposta dela foi rapidíssima. Porque, assim, em menos de 2 meses, o tumor de 300 gramas estava com 140 e poucos gramas. E aí, o médico dela também não acreditava, mentira. Aí, o que eu aconselho? Peça a opinião de outro profissional. E ela pediu a opinião de outro oncologista e ele falou que, olha, eu não sei como que isso aí funciona, não. Mas eu já vi casos parecidos com o seu. E ele pegou o caso dela para acompanhar. E ela, com 3 meses de homeopatia, já estava bem pequenininho. Ele falou que ia fazer uma cirurgia, mas que tinha uma parte do tumor ainda colada no ovário e nas trompas. Aí foi incrível, porque ela chegou me contando que a cirurgia seria daí 6 dias. Aí eu, sério? Mas não tá na hora. Aí ela, sério. Aí eu falei pra ela, ó, eu vou te dar uma dinamização bombástica de uma homeopatia. Mas talvez você vai sentir piriri, vai sentir isso, aquilo e aquilo. Mas eles vão se surpreender no dia da cirurgia. E ela falou, tá bom, não tem problema não. Pode me dar essa bombástica aí, pode ter ressonância, não tem problema não. E assim eu fiz. E o que aconteceu? No outro dia que ela fez a cirurgia, ela me manda o áudio. Eu perguntei como que ela estava. Ela falou: o que você falou aconteceu. Quando eles abriram, o tumor estava com menos de 2 centímetros, soltinho lá no meio. Eles tiraram ele todo. Só que aí ela voltou na outra semana e falou: mas eles falaram que no meu caso não tem jeito, porque tem metástase e tal, né? O CA-125 dela estava muito alto, estava 200 e pouco. Aí eu falei, ó, porque a gente só sabe se não tem jeito depois que a gente tentar. Muito. Mesmo assim é muito, não é desistir na primeira, não. E ela falou, porque eles estão querendo voltar a quimio por causa da metástase. Eu falei, não, pede para ele uns 2 meses. E o que aconteceu, né? Eu guardo isso aqui como assim, xodó no meu WhatsApp. 1 mês e meio depois, ela fez os exames e ela não tinha, era 0 a célula cancerígena dela. O CA-125 dela deu 23. E ela, isso é provisório? Não, esse caso dela tem 2 anos e meio, mais ou menos. Né? Lógico que nós continuamos a tratar as emoções, o miasma e tal, e tudo mais. Só que hoje ela é uma mulher que ela tem uma vida, como diz ela, melhor do que antes, que ela tá assim, Renata, hoje eu vivo bem, eu sou feliz, eu sou leve, trabalhou, foi tudo em mim. E ela não tem nem vestígio mais. Né? Então, assim, mas também achamos um médico que ele mesmo falou. Ele falou, eu já tinha visto isso, no dia ele falou com ela, eu já tinha visto coisas assim acontecer na minha frente. Eu não entendo, não é minha área, eu não sei explicar, mas que eu já vi, eu já vi.
né? Esse é um profissional que é honesto, que é sincero, que é correto, né? É o mínimo de honestidade que a gente espera. Ou seja, ah não, porque eu sou o cara aqui, então isso daí não vai funcionar e ponto final. Não, mas eu tô melhor, olha os exames. Não, não quero saber, você vai, não tem tratamento, você vai morrer. Sabe, é o tipo de coisa assim, é o tipo de maluquice que a gente tem que encontrar hoje em dia, né? Mas é muito bom ver que realmente existem ainda esses profissionais que são sinceros, que são honestos, né? Que são pessoas honestas que, olha, falam, olha, eu realmente não sei, mas se eu estou vendo aqui, se você também está vendo as melhoras, continua, vamos lá, eu vou acompanhar. Então isso é muito bom, né? Isso é Mas realmente que a muito gente, mas que a gente acha muito médico, Leonardo, que quando vê, né, a evolução do paciente, eles tentam bloquear e proibir, a gente encontra. bom. Nessa minha caminhada eu encontro muitos, sabe? Já teve casos de família que a esposa e o marido, eles tinham o mesmo psiquiatra há 20 anos e o filho há 12. E o Nossa. psiquiatra proibiu. Só que nesse ponto eu sou mestre em vida. Aham. Sabe? Que quando ela falou, ele me proibiu, eu falei, você vai acatar a ordem dele? Ela, lógico que não. Aí eu falei, então eu peço a vocês que procurem um outro profissional. É. E façam. Já tive um caso de tumor na cabeça, que começou a reduzir, reduzir. Aí o médico queria proibir, falou que a homeopatia estava interferindo no tratamento. Nossa. Aí, quando é assim, eu sou bem atrevida e eu falo, eu quero te pedir, você quer continuar o tratamento? Quero, tá melhorando. Então, eu vou te pedir que peça opinião a outros médicos, que Sim. procure um Melhor outro coisa. especialista da área que você necessita. Aham. E nesse ponto, eu não sou muito de ceder, não, sabe? Aí eu oriento buscar outros Sim. e eu estou percebendo que tem muitos, muitos que estão abertos a isso Sim. agora. É. Então, pois é, e assim, eu acho que esse procedimento que você faz, eu acho que é o ideal, porque você vai se manter ali com um médico que fala, ah, tá atrapalhando, Ué, mas ela não funciona, mas atrapalha, sim, né? Mas Então, foram muitos casos que eu já passei por isso, né? Então de, assim, de é o chegar e ideal falar, o mesmo, médico falou que para parar. sim, né? Então assim, eu acho que assim, é o ideal, falar, ó, para, se você quiser continuar o tratamento, vai para um outro profissional, arruma outra coisa, largue a mão disso daí, porque a gente não pode ficar acostumando com esses péssimos profissionais, com pessoas que no fundo são um bando de profissionais aí que são soberbos, são gente que não tem respeito, não tem educação, não tem sinceridade, não tem honestidade, é isso que eles são. Eles acham que sabem de Eu tudo. falo que é a indústria esses são a indústria, né, da saúde. É, não, esses daí são os que realmente se importam com o seu dinheiro, né? Eles realmente estão se importando bastante com o seu dinheiro. Então, assim, eles não podem nem ver você dando dinheiro para outras pessoas. Ele quer só para ele, tudo para ele. É Então, igual o é caso, isso que acontece. igual o caso dessa família, né? Que a esposa, a mulher e o marido tomavam remédios fortíssimos, Aham, psiquiátricos, barbitúricos e um monte de coisa há 20 anos. aham. Nossa. Eles já estavam com 70 anos, né? O filho, de 40 e poucos anos, já era dependente há 12 anos. Todos iam no mesmo médico particular. E eles iam a cada 2 meses. Então, ele Era a tinha fonte um de renda salário dele. garantido a cada 2 meses de 3 pessoas, Sim. né? Era a fonte de Duas a renda 20 dele. anos, uma a 12 anos. Aí veio uma intrusa, nem fui eu, né? Porque foi a mulher primeiro que me procurou. E Hum, o marido e o filho, vendo o resultado dela, a melhora dela em casa, na convivência, no tomar gosto pela vida, eles decidiram fazer. aham. Aí, como diz, vem essa intrusa dando aguinha e vai.
Sim. tirar, né? A minha renda. 20 anos. Pois é. Então eu vou proibir. Não, você vai parar. Que ela, eu me lembrei de uma frase que ela falou assim, mas eu sei que está na hora de reduzir os remédios, porque eu tô bem. Ele falou, você tá ficando louco, eu vou aumentar seu remédio. Olha, ela me contou que ele respondeu isso. Não, essa frase foi o motivo para eu aumentar o seu remédio. Aí foi quando eu aconselhei a procurar um outro profissional, um outro psiquiatra, porque eu não mexo hora nenhuma em remédio. Tempo, né? E quando eles receberam alta, eles já não tomavam mais nenhum remédio, nem para dormir. Pois é. Não, é realmente assim, se a gente ficar comentando, a gente vai encontrar histórias que são escabrosas, né? Assim, isso daí para a gente ver o que tem se tornado a nossa academia, para a gente ver o que tem se tornado a formação desses profissionais. Ou seja, não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com o bem do paciente, não tem nada a ver com questões É uma sanitárias. indústria, Né? Assim, é algo totalmente assim, tem a ver com muitas outras coisas, menos com saúde, assim, não tem nada a ver com saúde. É realmente uma piada, assim, é grave, muito grave a situação, principalmente de psiquiatra, né? Assim, é gravíssimo, né, o que a gente tem passado hoje em dia. Mas, graças a Deus que a gente gera esse resultado, né? E isso que é importante você ter falado também, de que você também é uma pessoa que gera esse resultado como homeopata. Não só você viu em você e conta para os outros, mas você faz acontecer. Então isso é de extrema importância e de extrema importância espalhar isso também, para que as pessoas acordem, para que as pessoas possam olhar e conhecer e de fato ver e falar, opa, peraí, tem outros caminhos, tem outros profissionais, né? Talvez ficar durante 20 anos tomando o mesmo remédio com o mesmo médico, talvez não seja o melhor caminho da minha vida, né? Talvez não seja aquilo que seja a coisa mais normal do mundo, né? Então, é bem por aí, né? Então, isso é isso. E eu acredito que se nós persistirmos, né? Por isso que, mais uma vez, eu sou muito grata a você por esta live. Porque cada um que assistir essa live, tanto a sua introdução que foi maravilhosa, e ouvir o testemunho, é uma sementinha plantada. Sim. Que é possível, sim. Apesar que aqui no Brasil, né, que só 3 países não pode usar a palavra cura, um deles é o Brasil. Então, é possível, sim, se curar. Sim. É possível buscar, sem pressa. Tudo tem o seu momento, mas a homeopatia, ela é rápida, ela é um tratamento suave e duradouro, sim. A prova disso está aqui, 52 tem a caixinha de remédio, que era que há 22 anos atrás, quando eu falava isso, eu falava, você é louca, você nunca mais, você vai ter que aposentar para o dele. E muitas críticas da própria família. Por quê? Porque o inconsciente coletivo é que normalizou a doença. Sim. E eu falo muito isso, eu falo muito como gente, não é normal, pode ser comum. Pode ser comum, ser doente, mas não é normal. Sim. Normal é nós termos saúde. E sim. O bom que eu acredito que nós, assim, com lives, com atitudes, né, igual veio aqui na minha cabeça, alguns amigos que são médicos, que não acreditam de jeito nenhum. E começou. Ai, Renata, vê se você não está passando, não tem muito aquele remedinho? Não acredito. Uhum. Não conta que você me passou. Né? No Covid, muitos ficaram muito mal, com sequelas pós-Covid, né? A síndrome pós-Covid. Aí, eu não acredito. Mas tem alguma coisa? Uns falavam, não conta. Mas só isso eu acredito que já é uma sementinha.
né? Sim. Porque como que... Tudo bem, o ser humano é orgulhoso mesmo. O orgulho dele não permite, de muitos deles ainda, não permite falar, eu estou bem com homeopatia. Uhum. Mas, pelo menos, ele já se abriu. Nem que seja, como se diz, debaixo do pano. Eu tô assim, assim. Tem uns agora que já manda até áudio, que já sabe que é importante falar o mental, o emocional, que manda Uhum. aqueles áudios longos. Pá, 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 pá. Tem um, aí eu falo, ó, a sementinha aí. Uhum. Pois é. É isso mesmo. Ó, que maravilha, viu? Muito Gratidão, bom saber. muita gratidão mesmo. Continue esse trabalho lindo que você faz. Ah, que Que Deus maravilha. te abençoe Obrigado. muito. Seu trabalho é maravilhoso. Ah, obrigado, obrigado. É uma honra para mim poder estar aqui divulgando e poder receber você também. Então, ó, muito Gratidão. obrigado mais uma vez, tá? Foi maravilhoso. A gente tem até que depois combinar outras lives. E que bom que o Homeopatia no Brasil tem você aí, né, para dar esse apoio tão grande para a gente. E Então, você também, muito obrigado. Obrigado. que leva tanto Muito obrigado. conhecimento aí para todos nós homeopatas. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado. Que Deus continue te abençoando muito, que você continue tendo sabedoria, força, muita luz para continuar plantando essa sementinha tão Amém. maravilhosa, né? Que é a É, vida saudável e em equilíbrio. sim. Amém. Muito obrigado mesmo, viu? Gratidão. E, bem, pessoal, obrigado a todos vocês que acompanharam, tá? Lembrando que a semana continua, amanhã a gente tem uma live aqui também no Instagram do Lições. Amanhã vai ser um homeopata que eu convidei para a gente conversar. E na quinta-feira vão ter mais testemunhos, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por todos estarem aí. Só lembrando mais uma vez que os nossos dois produtos estão abertos para compra, tá? Então, para quem tem interesse, eu quero aprender o basicão, eu sou leigo, eu só queria conhecer um pouco a homeopatia e tal, para entender melhor, para conhecer um pouco melhor. A gente tem o curso Homeopatia do Zero, que está aberto para compra somente durante a semana, depois ele é fechado, tá bom? E estamos na quinta turma. Então, se você quiser fazer parte dessa quinta turma do Homeopatia do Zero, que é um curso para iniciação, para iniciantes, você não vai virar homeopata, tá? Acredite, é um curso pequeno, de 20 horas, você virar homeopata de trocentas horas. Então, é mais para você se introduzir e conhecer o básico da homeopatia. Por isso que as aulas são curtas, são rápidas, elas são bem básicas, bem simples, para que você possa conhecer melhor e iniciar nesse caminho. Tá? E para quem já é homeopata, para quem tem interesse em se aprofundar, para quem está querendo virar homeopata, aí eu já recomendo a nossa escola, que é um programa por assinatura. Então, você assina mensalmente a Escola do Lições, e você tem acesso à nossa plataforma, onde tem lá uma série de informações, uma série de materiais, onde você vai poder estudar e se aprofundar junto conosco, junto comigo. A gente faz aulas semanais ao vivo, toda semana. Óbvio, né? São semanais, mas então é uma coisa que eu já recomendo para quem já está iniciado ou quer realmente se tornar um homeopata. Aí eu já recomendo a Escola do Lições. Tá bem? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Se você tem interesse em uma dessas coisas, manda uma mensagem, vamos conversar, eu explico melhor, tá bom? E muito obrigado, tá? Foi um grande prazer estar com você também. E Igualmente. até a próxima. Uma boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos. Boa noite.